como a gente faz? A gente tem uma visão do longo prazo, a gente entende marcos importantes do longo prazo, mas o planejamento grosso mesmo ali, o parrudo que a gente faz é de curtíssimo prazo. Mas comece olhando para si, tanto como indivíduo, momento motivacional, tanto como indivíduo, quanto também para o seu negócio, né? Sim. O que faz sentido? Não adianta eu colocar lá metas enormes, inalcançáveis, porque aí vai me dando essa sensação de frustração ao decorrer do ano, conforme eu não vou atingindo. Muitas pessoas torcem o nariz para a palavra processo, porque no passado os processos eles tentavam cobrir todos os detalhes da execução. Sim. E não dá para cobrir todos os detalhes da execução, nunca vai dar. Não necessariamente uma estratégia do passado vai funcionar no futuro. Então, a beleza do empreendedorismo, a beleza dos negócios é que você tem que olhar todos os anos, todos os períodos, a todo instante para as transformações e para as estratégias. É muito importante você trazer o seu time para dentro dessa discussão. Se for uma empresa que é muito grande, trazer pessoas que representem essas áreas, porque um vai agregando ao outro. Fala galera, beleza? Flávio Longulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende ou se você trabalha no negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é do seu interesse e hoje mais do que nunca é do seu interesse, não é mesmo? Michele Silva, minha gloriosa parceira de mesa. Obrigada, Fló. Estou muito feliz, muito empolgada. Pro nosso 27º episódio do GranatoCast. A gente tá, gente, só subindo a ladeira. Então eu tô muito feliz. Pra quem não me conhece, sou a Michele Silva, sou gerente de comunidade aqui no Granato. Sou responsável por gerenciar e cuidar desses grupos que a gente tem em torno da nossa marca. E é isso, tô super empolgada para mais esse episódio. Estar aqui ao seu lado tem sido um grande aprendizado. E pode seguir o... Ih, ótimo. O vício. Pode continuar. Muito bom. Olha só, então, episódio número 27, nós vamos falar hoje. Esse tema aqui, ele surgiu, ele emergiu do que a gente está passando no próprio Granatum aqui, né? Você está vendo e ouvindo a gente no futuro, mas a gente estava aqui no final / começo do ano, falando sobre planejamento, então acertando as últimas arestas do nosso planejamento. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, recado importantíssimo, o Granatumcast é um oferecimento do Granatum Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia. Se você não experimentou ainda, experimenta lá por 7 dias. Então o Granatum, ele tem um método que vai te ajudar a organizar, analisar e planejar o financeiro aí no seu negócio, sem complicação nenhuma. Além disso tudo, a gente oferece também uma rede de apoio muito grande com os nossos consultores, o nosso atendimento. A própria Michele Silva, que é a nossa líder de comunidade, que é a nossa gerente de comunidade, você muito provavelmente será impactado e impactada por ela. Certo, Michele? Certíssimo. Então vamos lá. Começando aqui o tema sobre estratégias e planos de ação que podem facilitar aí os seus processos. A gente falou no último episódio com o Alexandre, falou no anterior ao do Alexandre com a Jaque, e a gente bateu muito em cima disso, né, de processo. E, basicamente, o processo, ele facilita uma série de rotinas dentro do seu negócio e traz segurança, não só para os resultados. Tem, assim, eu poderia ficar aqui 2 horas e meia listando benefícios de se ter processos aí dentro da sua empresa. E eu sou uma pessoa que já torci muito o nariz para processo e hoje eu defendo muito para que processos existam e sejam minimamente mapeados dentro do seu negócio, porque os processos garantem que você consegue colocar a estratégia que você definiu, os planos, execute os planos de ação aí no seu negócio e vá em direção ao objetivo que você traçou. Então, como eu falei, aqui no Granatum a gente sempre para no final do ano e discute, faz uma review, né, uma revisitação dos resultados e das ações que a gente fez ao longo do ano e planeja o próximo ano. O que está contido nesse planejamento? Primeiro, o que a gente fez que deu certo e os resultados estão legais. A gente continua, às vezes a gente até amplifica o investimento nessas ações
revisita, vê se tem algum ponto de melhoria e também observa o futuro. Então, o que a gente quer para o futuro? A gente quer fazer melhoria no software, a gente quer melhoria no serviço, quer uma nova unidade de negócio e, com base nisso, a gente bola um plano de ação que faz parte da estratégia que a gente vai adotar para chegar até algum lugar. Então, estratégia, basicamente, é como a gente imagina percorrer o caminho do ponto A até o ponto B do nosso plano. Então, a gente traça um desejo, estamos aqui hoje. O nosso ponto A é o contexto atual, onde a gente está. Então, o que a gente tem aqui? Temos o software assim, temos esse tipo de cliente, temos esse faturamento, temos estas fontes de receita. E lá no ponto B, a gente quer ter um software assado, a gente quer ter aqueles clientes, a gente quer ter aquele faturamento, certo? Então, aí, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem um caminho, onde a gente faz um plano, e aí a gente vai, dentro desse plano, a gente tem N possibilidades. Então, a gente pode ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. Normalmente, a gente monta cenários onde a gente pode percorrer um caminho otimista, um caminho pessimista, um caminho mais realista, mas não só isso. A gente pode simular inúmeros cenários em cada um dos marcos importantes do planejamento. O que é comum de se fazer, e as grandes empresas e as empresas de sucesso, elas fazem muito. Dividem o ano, definem o ponto A no início do ano e o ponto B no final do ano, e dividem o ano por exemplo, trimestres, e estabelece metas para esses trimestres, e estabelece ações ou plano de ação para cada uma dessas etapas. Então, janeiro, fevereiro e março faremos o quê? Vamos fazer esta ação e aquela outra ação. Abril, maio e junho, vamos fazer o quê? Vamos fazer aquela contratação ou aquelas contratações, desenvolver aquele produto, enfim. Você vai separar em trimestres, né, o seu ano e esmiuçar as ações para ir em direção ao lugar que você quer. E aí você começa a mapear essas ações e entender. Olha só, digamos que parte do nosso plano seja o podcast. O podcast está dentro do nosso plano, Michele? Está dentro do nosso plano. Por quê? Continuar. Pode abrir para os nossos concorrentes aí, a nossa estratégia. Por que o podcast é importante? Ai, boa pergunta. Na verdade, eu acho que o podcast é uma frente onde a gente acaba compartilhando conhecimento, trocando com outros empreendedores, não só aqui, né? O episódio na gravação, mas antes, durante e pós. E pra gente sempre foi muito importante essa veia, né? De compartilhar conhecimento, de aprender também. Acho que quando a gente tá trocando, você escuta muito o outro, e por isso que ele faz parte do nosso objetivo, para que a gente acabe desmistificando e alcançando cada vez mais pessoas de uma forma muito mais clara e fluida. Acho que muito é isso. Muito bem. Então, educar sempre fez parte da nossa estratégia, né? Não, e é muito louco isso, né? Porque foi quase que organicamente isso aconteceu. A gente entendeu que deveria educar o mercado, e é legal, né? Porque o Granato não existe desde 2008. E lá atrás não existia muito forte aqui no Brasil essa estratégia que a gente tem hoje. Se você ainda não ouviu sobre isso, pesquise essa estratégia de marketing de conteúdo. Então, muito antes do marketing de conteúdo se tornar marketing de conteúdo aqui no Brasil, a gente já tinha a ideia de compartilhar o máximo de informação possível com o nosso mercado, com os nossos clientes, porque a gente entende que o conhecimento é muito importante e necessário para que a adoção da nossa ferramenta aconteça. Então, obviamente que isso depois passou a ser mais consciente dentro do nosso negócio, e isso faz parte da nossa estratégia. Então, parte da nossa estratégia se baseia em oferecer esse conteúdo gratuito aqui para vocês. Então, na pior das hipóteses, a gente consegue compartilhar o nosso conhecimento com você. Na melhor das hipóteses, você vai lá e experimenta por 7 dias grátis do Granato. Então, a estratégia, ela está relacionada com algumas ações que você vai fazer num determinado período para te levar até onde você quer chegar. Eu queria só fazer uma... Vou fazer uma colocação? Muito bem.
falar um pouquinho que... Me olhou brava. O papo de bastidor aqui, eu falei assim, você não precisa pedir licença pra falar, você deve falar. E aí agora ela não só me atravessou aqui, como ela me olhou brava ainda. Às vezes eu fico me reassistindo e às vezes eu faço mesmo cara de brava, mas não tô brava, mas só colocando. Que nesse momento falando um pouco da experiência aqui do Granato, esse momento no final do ano onde a gente faz essa revisitação, né, olhando como foi o ano, é muito importante você trazer o seu time pra dentro dessa discussão. Se for uma empresa que é muito grande, trazer pessoas que representem essas áreas, porque um vai agregando ao outro. Aqui, por exemplo, a gente faz uma roda com post-its e tem um tempo para cada um escrever e um vai agregando quais são o que foi bom, o que pode melhorar, qual que é a ideia de cada um. Porque muitas vezes, algo que eu não pensei, o meu colega de trabalho, uma pessoa de uma outra área, pode trazer para o meu departamento. Então, isso é muito importante. Traz um ganho muito, muito rico, né? Para essa discussão e para esse time. E uma outra coisa que você falou sobre essa questão do ano é o que a gente faz, é meio que desenhar aquele cenário mais perfeito e depois a gente vai quebrando e ver o que de fato é possível. Porque às vezes a gente se empolga e acha que tudo pode e humanamente você não vai conseguir entregar tudo aquilo. Então, quebrando e vendo o que é uma priorização e o que não é priorização, então isso aqui é prioridade pra gente, isso aqui pode ser que não, se couber, se encaixar, perfeito. Então fazer também essa análise, quebrar essa estratégia em partes, como se, usando o exemplo do futebol que aqui os meninos gostam bastante, né? Você faz esse desenho para esse jogo, analisando tudo, o seu adversário, o seu time, como é que você vai compor, e às vezes no decorrer desse ano você precisa fazer substituições, você precisa mudar a sua estratégia, você precisa parar um tempo no segundo tempo para mudar o seu plano de jogo. Então isso também faz parte e é bem importante isso que eu queria trazer. Muito bom, excelente. E aí é legal entender, existem dois grandes tópicos aí. Você falou sobre estratégia, né? Sim. E aí a estratégia, dentro dela, você vai ter um outro conjunto de estratégias. Sim. Certo? Então, temos ali uma estratégia que nasce a partir isso pode acontecer da visão do dono da empresa, da necessidade do negócio, não importa como, mas a estratégia vai nascer a partir do sonho do ponto B. Então, eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, e eu visualizo uma estratégia para chegar ali. Então, digamos que eu tenha... Fala aí um ramo, um negócio. Já falamos de carrinho de cachorro-quente, já falamos de confeitaria. Digamos que eu tenha... Um escritório de arquitetura. Um escritório de arquitetura. Então, digamos que eu tenho um escritório de arquitetura. E aí eu tenho um objetivo no meu escritório de arquitetura de quadruplicar o faturamento do meu escritório de arquitetura. Esse é o meu objetivo. Então, aqui no ponto A, eu tenho 100 mil reais de faturamento. Eu quero chegar em 400 mil reais de faturamento no final do ano. Mensais, certo? Então eu quero quadruplicar o meu faturamento mensal. Beleza. Como eu farei isso? Aí você começa a pensar, bom, eu posso migrar o meu negócio para atender somente projetos comerciais. Grandes construções. Shoppings. Supermercados. Ou escritórios de advocacia. Serei especializado em oferecer uma experiência para escritórios de advocacia. Isso faz parte de uma visão e de uma estratégia macro. E daí você tem as estratégias menores. Então aí você pega essa estratégia de negócio. Então a nossa estratégia em 2023 do meu escritório de arquitetura será atacar o nicho de escritório de advocacia. E aí eu tenho a estratégia que vem abaixo dessa maior. Estratégia de vendas, a estratégia de marketing, a estratégia de atendimento. Então eu tenho sub-estratégias ali. Então qual é a estratégia de vendas que então eu tenho que colocar em prática? E quando você começa a olhar para essas estratégias num nível menor, você começa a tomar noção de ações que você pode tomar. Então, olha, eu tenho então que fazer uma parceria com um influenciador desse mercado. Eu tenho então que contratar um profissional especializado nesse mercado. Eu tenho que fazer campanha de marketing online para esse
mercado. E aí é que entram os planos de ação. Então, daí já é como eu vou atuar. Então, pegando a estratégia e o plano de ação, eu diria que a estratégia tem a ver com hipóteses que você tem na sua cabeça. Então, eu vou quadruplicar o meu faturamento investindo num determinado nicho, e o plano de ação tem a ver com mão na massa. Como eu vou executar essas estratégias. E é bastante importante você ter a clareza dessas estratégias, e aí você aí que nos ouve e nos assiste pode estar se perguntando o que isso tem a ver com gestão financeira, cara? Pelo amor de Deus, com empreendedorismo tem, né? Mas com gestão financeira. Basicamente porque todo movimento que você faz dentro do negócio envolve dinheiro. Money, 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 money. Certo? E basicamente todo movimento que você faz, você deve ou deveria se preocupar com o retorno desse investimento que você faz. Então a estratégia e o plano de ação estão intimamente relacionados com a quantidade de investimento que você faz e a quantidade de retorno que você tem sobre esse investimento. E isso está totalmente relacionado com como você vai organizar o seu financeiro. Então, lembra no episódio do Ale, a gente falou no episódio anterior, se você não assistiu e não ouviu, volta lá e ouve, mas ele falou muito sobre, no momento em que ele vai fazer, o Alexandre é o nosso CFO e hoje é o nosso líder da unidade de negócio de terceirização do financeiro. Então, o primeiro movimento que ele faz é entender qual é o contexto do negócio ali para fazer um mapeamento de qual é o plano de contas, quais são os centros de custo. E quando ele fala isso, é exatamente sobre entender o negócio, qual a estratégia do negócio para fazer o mapeamento e modelar o negócio para trazer respostas, para modelar, né, o financeiro, para trazer respostas que façam sentido dentro dessa estratégia. Certo? Então, como eu posso responder se atacar um determinado segmento, eu no meu escritório de arquitetura aqui, fazer projeto para advogado, está fazendo sentido ou não? Eu vou olhar para número, vou olhar para resultado, né? E aí você vai ter a estratégia de, olha, investir tanto em marketing, investir tanto na contratação de um profissional, investir tanto em montar um time de atendimento para esse segmento e o retorno que eu tenho é XY. E daí você começa a mapear. Então é muito importante que você tenha definidas as estratégias e os planos de ação, porque basicamente está relacionado com o retorno e com o resultado que você quer ter e vai ter na sua empresa, certo? E por que é importante e essencial ter estratégia pro negócio? Basicamente por causa do gato. Eu ia falar isso. Voltamos com o gato da Alice, porque quando você não sabe o destino, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, é basicamente isso, né? Não adianta se você nem sabe, e é legal isso, né? É um exercício super incômodo que você pode fazer aí no seu negócio, se você trabalha no financeiro ou se você é empreendedor. Esse lugar é incômodo igual. Então, eu preciso de uma estratégia de vendas. Certo. Você vai disparar perguntas muito desconfortáveis que, se você não tiver resposta, serão desconfortáveis. E isso é um bom sinal também, porque aí você vai precisar buscar essas respostas. Mas se você tiver respostas, vai ser a pergunta dos sonhos de todo empreendedor, né? Então eu quero uma estratégia de vendas, certo? Para qual público? Por quê? Qual é o objetivo de vendas? O que a gente espera dessa iniciativa? Então, é muito importante porque basicamente vai guiar a sua empresa. E quando você observar o seu plano, então, falamos sobre ir de janeiro a dezembro dividido em 3 trimestres. Se você, na pior das hipóteses, se encontrar com o seu time inteiro para revisitar os indicadores do seu negócio a cada trimestre, você vai saber se você está indo em direção ou não desse objetivo que você traçou. Então, é fácil você reconhecer se a estratégia está dando certo ou errado. Isso ajuda você a ter um pensamento que é o pensamento mais moderno de gestão, que é um pensamento enxuto, é o pensamento lean, é o pensamento que é mais moderno, entre aspas, é o pensamento que a Toyota, como a Magali trouxe bem por cima ali para a gente, mas trago aqui de novo, é o pensamento enxuto de você não ter desperdício e sempre trabalhar em ciclos de feedback. Então, imaginei que construções para escritórios de advocacia seria uma baita de uma estratégia. Depois de um trimestre eu me encontro
com todos os envolvidos na gestão do meu negócio ali, com os gerentes, com os funcionários, e eu percebo que todo investimento que a gente fez deu o resultado perto de zero. Faz sentido eu continuar com essa estratégia? Então, é muito importante porque vai te dar clareza sobre o negócio, sobre decisões que você vai fazer no negócio, sobre o caminho que você deve seguir ou não. E que é muito legal da Toyota que a Maga trouxe também, que se vocês quiserem estudar mais a fundo, é bem interessante, é que independente da área que a pessoa trabalhe, você tem o direito de sugerir alguma mudança. Se você vê algo acontecendo de errado ou algo que dentro daquele processo pode ser melhorado, você pode levantar a mão. Então, assim, para quem é empreendedor, dá abertura para o time. Então, por exemplo, assim, aqui no Granato a gente tem isso muito, muito forte, muito enraizado. Uma pessoa do marketing pode fazer uma sugestão para o atendimento, ou uma sugestão para desenvolvimento. É tudo muito fluido, porque a gente se sente parte desse time entregando o software, né, esse resultado. Então, não tem esse apego, sabe? Todo mundo é aberto para contribuir. Então, também trazer esse aprendizado, né? Sim, isso acontece coletivamente. Por mais que você aí não tenha liberdade, a gente já falou muito sobre isso, né? É uma preocupação que a gente tem porque a gente vê no dia a dia o quão difícil é empresas menos abertas, não vou nem falar mais conservadoras, menos abertas, permitir o acesso das pessoas a essa construção. Mas se você é empreendedor e nos ouve, se você é um funcionário ou uma funcionária bem corajosa e está a fim de mudar o negócio que você trabalha, faz muito sentido você tentar se envolver na execução, no mapeamento dessas estratégias e principalmente de cuidar do plano de ação para questionar por que a gente está indo por esse caminho, por que a gente está fazendo essa ação, por que estamos continuando com essa iniciativa, né? Porque, na pior das hipóteses, você vai promover um debate e vai também buscar e ter mais clareza sobre as ações que você está cuidando, tendo ali ou tratando no seu dia a dia. E só... Você vai falar? Não, pode falar. Vou fazer uma colocação. Trazendo um pouco da minha experiência, então eu venho do mercado, antes do Granato, um pouco engessado, né? Onde cada um fica dentro da sua caixinha e você não pode opinar na caixinha do outro, e tá tudo bem, porque tem empresas que funcionam assim. E quando eu entrei no Granato, que tinha essa questão, somos uma startup, que você tem a liberdade de opinar, eu tive muita dificuldade. Mas uma coisa assim, que às vezes eu falava assim, eu vou só jogar aqui. Lembra no começo eu falava, gente, eu vou só jogar aqui. Não sei se eu tô falando alguma besteira, mas eu fazia desse jeito, assim. Então eu vou só jogar aqui. E um outro ponto também é que eu não tinha medo de falar, não entendi. Eu não entendi. Porque aí a pessoa vai te explicar de uma outra forma, você vai construindo isso de um outro jeito. Então eu acho também que é perder esse medo, o medo de sugerir, vai criando esses espaços, e também de estar aberto ao aprendizado e de falar, olha, Flávio, me explique com outras palavras, me explique com canetas e post-its. Sim. Porque eu não entendi e tal. Então isso também faz parte. Exato. Tudo está relacionado com a cultura que a gente é exposto ao longo da nossa vida por mais tempo. Hoje a gente tem muito mais abertura e negócios muito mais modernos, né, que fazem com que todas as pessoas participem, mas ainda assim é necessária uma mudança do pensamento de todas as pessoas que trabalham no negócio. Então, muito se fala sobre o pensamento estratégico, né? O Matheus Haddad, que já participou aqui também do nosso podcast, é um dos sócios do Granatum, tem a Orgânica, que é uma empresa que ajuda as empresas a terem uma gestão mais orgânica, mostra com muita clareza, ele fala com bastante clareza sobre a estrutura tradicional de negócio, onde a gente separa os grupos dos pensadores, ou seja, são pessoas que habitam no lugar do pensamento estratégico, e os não pensadores, os executores, né? Existem pessoas que têm mais facilidade de pensar estrategicamente, pessoas que têm um pouco menos facilidade de fazer esse tipo de pensamento mais estratégico, mais crítico. Sim. Mas, independente de ser fácil ou não, sair dessa zona tranquila de que, não, eu estou aqui num lugar mais tático, aqui, né, estou menos estratégico, tira essa responsabilidade das pessoas, só que não. Né? Negócios têm se comprovado ano após ano. Negócios que têm mais sucesso
são negócios onde a estrutura organizacional ela é mais achatada, ela tem menos degraus e a comunicação é extremamente acentuada, onde todos são respeitados na sua fala ou na sua crítica. E o pensamento estratégico ele tem a ver com eu vou fazer uma colocação. Então, dica para você que trabalha num negócio aí, vai fazer uma colocação que é incômoda. Entenda qual lugar da estratégia a sua fala está colocada. Então, de repente eu quero sugerir uma melhoria no produto. Legal. Então, esse produto faz parte da estratégia. Qual indicador está relacionado com a performance desse produto que eu vendo, desse serviço que eu vendo aqui? É esse indicador. Pô, se a gente mudar um processo, se a gente contratar uma nova pessoa, se a gente mudar o preço desse serviço, teremos um resultado diferente, teremos um resultado melhor. Anteciparemos a nossa meta. Então, trazer tudo isso tem a ver com o pensamento estratégico que tem que ser desenvolvido entre todas as pessoas, né? E aí, não, mas eu não gosto de ter que ver um macroambiente, um microambiente, eu não gosto dessas questões. Isso é outra coisa, né? Então, você pode se manter distante desse assunto, mas você tem que estar conectado com o pensamento estratégico. Isso basicamente, Michele, tem a ver com o motivo de você acordar todo dia de manhã e trabalhar. Basicamente. Então, acordo de manhã, o que eu vou fazer? Executar tarefas. Você não sabe por quê, se não existe uma ligação da tarefa que você vai fazer hoje se você não sabe o porquê que você está fazendo aquela tarefa hoje, a chance de você se frustrar é muito grande. A chance de você fazer uma atividade que não te dá prazer, aparentemente não te dá prazer, é muito grande. Isso porque ser humano é realizador. Quando você conquista, quando você entrega um projeto, você chega na linha de chegada, quando você completa uma maratona, quando você ganha uma partida. Dá um check lá na sua lista. Você se sente, isso aí fisicamente você vai se sentir melhor porque seu corpo vai liberar endorfina, né? A felicidade vai estar dentro do seu corpo porque você teve essa conquista. Isso tem a ver com pensamento estratégico. Isso tem a ver com a inquietude de alguns profissionais de, a partir do momento que eu não vi ali o propósito dentro daquele negócio, eu pedi demissão. Sim, enfim. Bastante. Isso ajuda demais os negócios. Então, as estratégias dos negócios, elas são mais bem cuidadas e os negócios eles tendem a prosperar muito mais se você conseguir também desenvolver esse pensamento estratégico enquanto indivíduo, né? Não esperar que as outras pessoas definam a estratégia, mas participar. Você pode até não participar ativamente, fazer colocações ali, mas entender o porquê das estratégias muda o jogo. Já é um total. Grande passo. Sim. Aqui no Granato a gente tem muita transparência sobre todas as questões, somos, né, uma empresa diferente de todas as outras e tal, mas mesmo com todo o acesso, transparência e liberdade, a gente ainda assim sente muita dificuldade das pessoas de conseguirem entrar e sugerir e observar de forma crítica as estratégias do negócio, né? Porque isso é um processo de evolução mesmo, de pensamento. Mas faça esse exercício de buscar qual é a ação que eu estou fazendo, está ligada com qual parte da estratégia, porque isso também muda o jogo até para você, se você quiser se desenvolver profissionalmente. Exatamente. E você que é um conhecedor de vários negócios, participa de várias frentes, como você mesmo fala, tem uma falência nas costas. Eu tenho duas. Duas. Você acha que tem alguma... Existem estratégicas básicas ou para quem já está dentro de um negócio, ou até para quem está começando um negócio? Porque início do ano, você sabe, né? Muitas empresas estão sendo abertas. Exato. Não só isso, né? Eu acho que início do ano é início do ciclo, né? Estamos cheios de esperança nesse novo ciclo que se inicia, não é mesmo? Então, existem algumas ferramentas, né? Que ajudam no processo de definição de estratégia e de plano de ação. Só que são só ferramentas, né? Então existe quando você vai, por exemplo, definir metas, porque estratégia e plano de ação está muito relacionado com meta. Então, dentro da estratégia que eu tenho um determinado plano de ação, né? Então vamos no primeiro trimestre
vender 400 assinaturas do meu serviço, por exemplo. Quando eu falo esta frase, o que eu estou fazendo? Estou definindo uma meta, certo? Então, a definição de meta e o acompanhamento dessas metas é uma ferramenta, por exemplo. A definição dessas metas, ela não pode ser do tipo assim, historicamente, eu vendi para 3 clientes no primeiro trimestre do ano. E aí eu defino que eu quero vender para 1.000 ano que vem. Faz sentido? Não. Então, existem algumas boas práticas e ferramentas que podem ajudar, por exemplo, na definição de meta. As metas SMART, né? Procura aí, Google aí, meta SMART. Que mais? Você pode usar o 5W2H, por exemplo, para entender como você vai executar as suas estratégias. Google aí, 5W2H. Também, que é uma outra ferramenta que vai te ajudar. E essa ferramenta é bem legal, né? Porque primeiro ajuda você a reforçar se a sua estratégia faz sentido ou não, se ela é possível ou não, porque ali você vai tratar 360. Então, quando você quer que essa meta seja atingida, quem vai trabalhar nessa meta, né? Onde essa meta vai ser batida, quanto vai custar. Então, trata de aspectos em 360 graus, que a hora que você olha, você já fala assim, pô, pera aí, deixa eu ver. Nessa estratégia que eu imaginei, nesse caminho aqui, eu vou precisar gastar R$1 milhão. Eu tenho R$1 milhão para investir? Né? Eu tenho. Beleza, segue o jogo. Eu não tenho. Já morreu aí. Então, esses exercícios, eles ajudam muito na definição do plano de ação e da estratégia. Né? Porque são coisas correlacionadas. Quase que um desdobramento de uma coisa e de outra. Mas o mais importante de tudo, é ter clareza de se onde quer chegar, qual é o ponto B, e mais do que isso, envolver o maior número possível de pessoas e principalmente as pessoas-chave que vão te ajudar a executar esse plano de ação. Porque se você não tiver engajamento das pessoas, muito dificilmente esse plano vai ser executado, suas metas vão ser atingidas e a estratégia que você imaginou vai dar certo. E uma coisa interessante. Uma estratégia que pode ter dado errado no passado pode ter sido por ou baixo engajamento, ou falta de investimento, ou falta de processo. Não necessariamente uma estratégia que deu errado no passado vai funcionar. Não vai funcionar no futuro. E o contrário é verdadeiro também. Não necessariamente uma estratégia do passado vai funcionar no futuro. Então, a beleza do empreendedorismo, a beleza dos negócios e dessa transformação absurda que a gente vive em todos os segmentos, é que você tem que olhar todos os anos, todos os períodos, a todo instante para as transformações e para as estratégias e para os diferentes modelos de estratégia que fundamentalmente não mudaram tanto. Você fez uma pergunta, né? Você que é conhecedor aí dos processos e tal. Estou nesse trem aqui desde, sei lá, muitos anos, acho que 21 anos empreendendo, mais até. Nossa, você é tão jovem, já tem tudo. Muito obrigado. Começou a empreender criança, adolescente, gente. Todo esse trem há 20 e tantos anos aí. Muito pouco se mudou na estrutura básica. O que nasceram foram ferramentas mais modernas para facilitar justamente o tipo de pensamento crítico, a agilidade, porque antes era tudo muito moroso, né? Tanto que hoje muitas pessoas torcem o nariz para a palavra estratégia, porque no passado, processo. Muitas pessoas torcem o nariz para a palavra processo, porque no passado os processos eles tentavam cobrir todos os detalhes da execução. Sim. E não dá para cobrir todos os detalhes da execução, nunca vai dar, porque o mundo gira, as pessoas são diferentes. É muito difícil você ter uma cobertura 100% de cada ação que você tem que tomar dentro de um negócio. E os processos deixavam as empresas mais lentas. Elas não conseguiam reagir meio rápido. Engessado, né? Muito engessado. E para alguns lugares, para algumas situações, a gente já deu exemplo. A gente fez um episódio que eu nunca vou me lembrar o número do episódio, mas sobre o atendimento. Nossa, faz um tempinho. Onde você trouxe sua experiência, né? Nossa, o processo era engessado, tinha o script, tem o tal do TMA, do TMV, do TMC, não sei o quê. Existem amarrações que deixam até a experiência muito ruim, né?
E não é sobre isso. Processo é sobre garantir que a sua execução, o seu plano de ação vai ser executado em direção à sua estratégia, não querendo controlar cada etapa de execução, mas garantindo que etapas importantes serão respeitadas e cobertas. Certo? Exatamente. Em relação a essa questão do processo, as pessoas às vezes ainda têm essa... Me fugiu a palavra aqui. Uma certa resistência. Mas não comece, tipo... eu tenho, sei lá, 15 processos para desenhar. Comece desenhando o primeiro processo. Exato. Que aí as coisas vão ficando cada vez mais simples. Eu estava até falando esses dias com a Miriam. Ela falou assim, eu tenho que fazer vários passo a passos e tal. Eu falei, comece pelo primeiro. Tipo, faça o primeiro. E aí você já vai ver o que você pode melhorar no segundo, se você precisa pedir ajuda para alguém. Então, às vezes, para você subir uma escada, você tem que subir o primeiro degrau. E é um degrau de cada vez. Assim, você não vai... quando você é criança, agora um exemplo, a gente sobe a escadinha, é muito lindo, eles subindo a escada, eles vão subindo assim. Aí quando a gente é adulto, a gente já vai um assim, depois você corre, depois você dá um passo maior. Então, faz parte do seu aprendizado, da sua evolução, e também olhar por esse lado. Sim. Total. E até para colocar os seus planos em prática, esse é o segredo. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Tá, desenha o pequenininho aí. O que você precisa fazer? Aí, confidenciando aqui, né? Confidenciando para todas as pessoas. Como a gente faz? A gente tem uma visão do longo prazo. A gente entende marcos importantes do longo prazo, mas o planejamento grosso mesmo ali, o parrudo que a gente faz é de curtíssimo prazo. Então a gente olha para o primeiro trimestre com um certo afinco, não nos preocupando com detalhes do segundo, do terceiro e do quarto trimestre, que olharemos no último instante responsável, que é mais próximo do segundo trimestre, por exemplo. Tem a ver com esse passinho do bebê. Tem até um termo na comunidade ágil que chama baby step, que é o passinho do bebê. Então, o primeiro passinho, quanto menor e mais seguro, melhor. Então, você vai ter mais consciência do que você está executando. E é bem isso. Sempre crianças trazendo conhecimento para a gente, certo? E aí, uma dica para você aí que está ouvindo a gente há um tempão. Pega essa dica. Para tá ouvindo a gente há um tempão. Eu falo desde, sei lá, muito tempo atrás. Desenha, cara. Desenha. Pega um papel, uma caneta e desenha. Desenha mesmo. Pega o seu trimestre, pega as suas áreas, define aí se você está com dificuldade para sair do lugar, né? Para definir uma estratégia de negócio. E é legal, eu estava ouvindo um programa no rádio hoje com o Kaito Maia, da Chili Beans, e tem muita gente... Ele tem um programa na 89, né? A Rádio Rock. Ó, 89, tamo aí, hein? Já esteve na 89 lá. A Natália Arcuri falou muito bem da gente lá. Mas enfim. Muitas pessoas têm dificuldade de... Cara, não sei o que fazer. Vai começar o ano e eu não sei o que fazer. Dica para você sair do lugar. Pega um papel, uma caneta. Desenha aí os 3... Escreve aí, janeiro, fevereiro e março. Define quais são os passos que você quer fazer em janeiro, fevereiro e março. Mas eu não sei que passo que eu quero. Tá bom, então onde você quer estar lá no final do ano? Dá um passo para trás e entende o maior. Eu quero... E, assim, livre de julgamento, tá? Essa é uma crise que muita gente tem. Às vezes, o que eu quero é só pagar as minhas contas. Isso é bom? Não, isso é ruim. Mas, se é esse o seu plano, ele é seu plano. O Flávio não tem nada a ver com isso. A Michelle não tem nada a ver com isso. O seu concorrente não se preocupa com isso. Sua família não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a sua família que te critica, que te julga, né? Os olhares que te julgam eles não tem nada a ver com isso. Você tem que, basicamente, cuidar de você. Cuidar do seu momento e estabelecer uma estratégia para esse seu momento. Para você chegar onde você quer a partir do seu momento. Então, pega um papel, janeiro, fevereiro e março. Seu primeiro trimestre do próximo ano. O que você quer fazer indo em direção a isso que você sonha? Pagar as minhas contas, ou faturar 10 vezes mais, ou desenvolver um novo produto. Janeiro, fevereiro e março. Define ali quais são os pontos importantes. Então em janeiro eu quero contratar um vendedor. O que você precisa para contratar esse vendedor?
eu preciso abrir a vaga, colocar a vaga no meu site ou contratar uma dessas empresas de contratação, enfim, qualquer coisa. Ou eu preciso de dinheiro para contratar, então eu preciso vender mais, e aí entra naquele espiral, naquele loop sem fim, né? Então, dica para você desenha janeiro, fevereiro e março, coloca aí num papel janeiro, fevereiro e março, e aí estabelece. Então, o que você quer? Quais são os marcos importantes aí? Quero contratar uma nova pessoa. Beleza, o que você precisa para contratar essa nova pessoa? Preciso de mais dinheiro? Preciso só abrir a vaga num site de recrutamento? Preciso colocar a vaga no meu site? Falar com minha rede de conhecidos? Mandar um WhatsApp da família? Não importa. Coloca aí. Você faça isso para janeiro, fevereiro e março, seu primeiro trimestre. E também estabelece quais são os resultados que você quer ter. Então eu quero ter, e aí de novo, sem julgamento, não importa, o papel ele vai aceitar o que você tem a dizer. E aí o que você tem a dizer é a coisa mais importante para você. Esse a particularidade de cada negócio tem a ver com o sonho de cada negócio. O objetivo, né? O objetivo de cada negócio. Não importa como está o seu concorrente nesse momento, não importa como está o seu mercado nesse momento, importa o que você quer nesse momento. E aí, a partir disso, você estabelece quais ações, qual é o seu plano de ação. Estabelece metas para esses planos de ação. Então, pode ir desde ações do tipo quero contratar uma pessoa, até meta de venda. Qual é a estratégia que eu vou adotar para ter X de venda? Que pode ser X unidades, X R$1.000, X qualquer coisa aí. Define essa meta e estabelece, acompanha esse indicador e atualize essa meta. Fez uma nova venda? Atualize essa meta. Se for no Granatum, ao lançar a sua nova venda, a barrinha da sua meta já vai crescer automaticamente. Se você estiver usando qualquer outra ferramenta aí, você atualiza do jeito que for para atualizar. E acompanha essas metas. É muito importante que você acompanhe o seu plano de execução, que é o seu plano de ação, para entender se a estratégia está indo no lugar certo. Mas e o segundo trimestre, o terceiro, o quarto? Vai com calma. Se você não tiver ainda a visão desses trimestres, deixa eles em branco. Só que no finalzinho de março, do dia 15 de março, pega de novo para definir qual vai ser a sua estratégia no segundo trimestre e quais são as suas ações em cada um dos meses do segundo trimestre e por aí vai. É assim, dando um flip na caneta, que você vai atingir os objetivos do seu negócio. Isso vai trazer clareza, isso vai trazer segurança, tranquilidade e paz para o seu negócio. Certo? Exatamente. O que eu ia falar é que uma coisa que você disse que é muito importante é que as coisas às vezes não mudaram tanto no decorrer dos anos, mas a gente tem ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Então é muito importante e o Granato tá aí para auxiliar, né? Para você lançar essas informações, ver esses números, desenhar essas metas, esse plano para te ajudar a atingir esses objetivos. E às vezes uma coisa que você disse também é muito importante para olhar para si, porque, por exemplo, início do ano a gente sabe, né? São listas e listas do que a gente quer fazer para nossa vida. Então às vezes a pessoa coloca lá, esse ano eu vou para academia todos os dias, treinar 1h30 por dia, já coloca uma meta estrondosa. E às vezes assim, pra você pode não fazer sentido fazer academia, pra você pode fazer sentido jogar tênis ou fazer Muay Thai, ou 30 minutos por dia não é melhor que nada, 15 minutos. Então você começa também a olhar pra si e não pros outros, assim, sabe? É muito importante também, claro, olhar pro mercado, olhar pros concorrentes é extremamente importante, sim, mas comece olhando para si, tanto como indivíduo, momento motivação, tanto como indivíduo, quanto também para o seu negócio, né? Sim. O que faz sentido? Não adianta eu colocar lá metas enormes, inalcançáveis, porque aí vai me dando essa sensação de frustração no decorrer do ano, conforme Sim. eu não vou atingindo. Então, comece, baby step? Baby step. Baby step. Baby steps. Agora, tem uma frase aí dos coaches de palco, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Também concordo, né? Não sou um coach de palco, mas você pode sonhar muito alto. Só se preocupe com esse ponto. Não se frustre se você estabelecer uma meta gigantesca e inatingível, se você tiver consciência de que essa meta é gigantesca e inatingível,
Porque essa história de não sabia que era impossível, foi lá e fez, também ajuda a gente a frustrar, né? Estabelece uma meta justa com você, estabelece um plano alcançável, né? Que seja executável para o seu negócio, porque aí sim, o grande esforço, eu gosto de comparar muito o esforço que a gente tem para quem nunca fez isso, ou para quem tem dificuldade de fazer isso, os primeiros passos, eles gastam muita energia. Tipo, tirar o trem do lugar vai muito mais, quando é carvão, quando é eletricidade, gasta muito mais para tirar o trem do estado de parado para andando a 1 km por hora do que de 1 a 50 km por hora. Você gasta menos energia. Então, seja resiliente, palavra aí de coach, seja resistente, seja firme, siga a sua convicção, porque vale a pena você gastar esse tempo em estabelecer meta, em estabelecer um plano, em pensar numa estratégia. E o mais importante, você pode até se basear em estratégia de outros, mas a estratégia do seu negócio é o que vai definir qual é a impressão digital do seu negócio, qual é o DNA do seu negócio. Só pertence ao seu negócio. Então, a estratégia tem que imprimir a sua personalidade e o seu desejo. Certo? Muito bem. Tô bebendo meu chá. Tomando seu chazinho. Muito bem. Acho que era isso que a gente tinha para falar sobre estratégia de plano de ação. Concordo, Floss. O que você achou? Não, pensei aqui. Não, super concordo. A gente vai deixar aqui listado no QR Code e na descrição os materiais que nós temos sobre planejamento, sobre metas e planos de ações. Então, vai ter aqui material para você que ficou até o final. Que mais? Tem algum recado? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu te convido a fazer parte desse grupo maravilhoso, incrível. Se você tiver sugestões de pautas, assuntos, convidados, também nos mandem feedbacks. É muito importante, porque é um podcast... Sabe o que eu vou falar? Sabe o que eu vou fazer? Você sabe o que eu vou fazer, Michele? O quê? Vou me comprometer com esse seu grupo. Eu vou gravar um videozinho muito Com esse seu grupo. relevante sobre como você pode usar uma ferramenta chamada Figma para traçar uma estratégia e definir um plano de ação para o seu negócio. E olha que o Figma é... Pessoa que é figmeiro. Sim. Gosta. Vou. Não, tudo bem. Tá aqui o compromisso. Me ocorreu. Não, tá ótimo. Pode contribuir, tá bom? Fica à vontade. O espaço também é seu. Então, se vocês tiverem feedback, sugestões, por favor, nos enviem. A gente está em fase de construção. O que vai ter nesse podcast esse ano? E é uma construção feita do time Granato com os nossos ouvintes, escolhi a palavra. Telespectadores. Telespectadores. Não, assim, eu tava indo super bem. A pessoa engraçado, escolhe. né? Agora é telespectadores, já que estamos na internet, tem a ver com tela? Ah, não sei. Você que Tem a nos ver com assiste, tela, né? qualquer lugar, qualquer formato. Telespectadores, você estava correto. Segundo Igor Gimenez, nosso especialista em telas. E é isso. Mais alguma colocação? Nenhuma. Então, entregamos mais um episódio. Muito bom. Episódio de número 2 do ano, de número 27 do total. Este ano vai ser embaçado, faremos vários conteúdos maneiros, certo? Então é isso aí que a Michele falou. Sugira, ao vivo, teremos react, muitos conteúdos. Participa do grupo, porque assim, vai ter bastante conteúdo exclusivo lá, que não colocaremos para todas as pessoas. Certo? É isso aí. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Para você que nos assiste e nos acompanha. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, dá uma sapiadinha. Tá no como que chama? Caraca, o de áudio. Spotify. Ai, meu Deus. Plataforma de áudio. Tá no Spotify? Olha aí a lista de episódios. Tem uns episódios muito maneiros, certo? Que nós já produzimos. Tá no YouTube. Olha a playlist do podcast. E assista os outros episódios. Manda feedback, manda comentário. E contribui com a gente, porque é bem maneiro. Compartilha também, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Ajuda a gente a espalhar a palavra. Não é?
conhecimento, manter o nosso sabedoria. trabalho aqui, gente. Por favor. Beleza? Muito obrigado a todos. Obrigado, Michele. Obrigado, Igor. Obrigado você que nos ouve e nos assiste. Um super beijo e até a próxima. Semana que vem.